Agora a gente vai botar esse tópico, né, caso especial de equação de segundo grau, né, que tem duas possibilidades, né, se o C for igual a zero, se o B for igual a zero. Isso aqui são só técnicas mesmo de quem é mais resolvedor de questão, né, para que você evite usar esse Bhaskara, tente economizar um tempo da sua vida. Então eu botei aqui a primeira possibilidade quando o C é igual a zero. Claro que aqui, né, a gente, se você já é vestibulando há mais tempo, né, já conhece mais a teoria, aqui a gente não está pensando nos casos mais estranhos de raízes complexas imaginárias, né? A gente sempre está imaginando que vão ser raízes inteiras, que vão ser casos de boa, né? A mesma coisa no vídeo anterior que a gente falou do soma e produto, eu não botei um exemplo onde o produto era zero das raízes, que é o caso de agora, né? Que a gente vai fazer esse primeiro exemplo. Exatamente porque é quando a gente junta as duas coisas, o vídeo anterior com esse, que dá uma boa facilitada. Então, no do vídeo anterior eu não botei casos onde o produto era igual a zero, né? Vê que eu só botei casos onde o produto era menor ou maior que zero. Não botei igual, talvez você estivesse perguntando, né? Quando o produto é igual a zero, vai acontecer isso que nós estamos vendo aqui. Então, se o C for igual a zero, como é que a gente resolve? Então, veja que nesse caso aqui, o produto das raízes é zero quando a gente for fazer C sobre A, uma vez que o Czinho, né, que é o coeficiente não, o termo independente, a gente não chama ele de coeficiente linear, o termo independente da parábola é zero, né? Então, qual é um jeito bacana da gente fazer? A gente bota o x em evidência. Aqui a gente bota um x em evidência. Então, se eu botar um x em evidência, vai ficar assim, ó, x que multiplica 2x menos 10, né? Lembrando que colocar em evidência é como se fosse retirar ele lá de dentro, né? Pega esse cara, divide por x, pega esse cara, divide por x. Né? Como se fosse isso que a gente está fazendo em outras palavras, né? Então a gente cria aqui um produto, porque se eu pegar x vezes 2x, volta a ser x ao quadrado. Se eu pegar x vezes menos 10, volta a ser menos 10x, né? Então isso significa botar em evidência, né? Noutras palavras, o que a gente está fazendo, a gente acabou de fatorar isso aqui, né? Quebrou essa soma em produto de fatores. Então, beleza. Então, veja que nesse momento a gente tem uma coisa aqui e uma coisa aqui e o produto delas tem que dar zero. Então, essa é a primeira informação legal. Quando o nosso C é igual a zero, né? Quando o nosso produto é igual a zero, certamente uma das raízes tem que ser zero. Né? Porque quando estamos falando de números, se eu tenho um número vezes outro e está dando zero a resposta, é porque pelo menos um deles tem que ser zero. Tá bom? Um deles tem que ser zero, sem sombra de dúvida. Então aqui eu já boto que uma das raízes é zero. Que seria aqui, né? Se eu substituísse todo mundo por zero, esse cara ia matar todo mundo, porque ia ficar zero vezes alguma coisa e todo mundo que está do lado dele ia morrer e ia virar zero. E aqui eu me pergunto, quem é o número que eu tenho que jogar aqui dentro para que a resposta dê zero? Então, como é que eu faço 2x menos 10 ser zero? Só aquele parênteses. Aí isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Então a gente descobre que o x é igual a 5, né? No caso, isso aqui seria nossa segunda raiz. Então veja que é uma maneira bem mais tranquila do que fazer Bhaskara, né? Quando c é igual a zero, você só bota em evidência o x, já sabe que uma delas tem que ser zero e olha para esse parênteses. Qual é o x que eu jogo aqui dentro desse parênteses para que a resposta dê zero? Aí a gente viu que era 5. Então acabou, já descobrimos as raízes, evitamos usar um Bhaskara e foi bem tranquilo, né? E o último caso é se o b for igual a zero. Então se o b for igual a zero, não tiver x, esse aqui dá para a gente tentar isolar o x, né? Joga esse número para o outro lado da igualdade e passa a raiz mais ou menos, né? A gente só tem que lembrar do mais ou menos. Então aqui a gente não faria Bhaskara, soma e produto, nada disso. A gente só jogaria o menos 9 para o outro lado, aí ficaria mais 9. E aí então passa a raiz, né? Na verdade a gente tira a raiz dos dois lados, aí fica módulo mais ou menos. Só que a gente não está sendo tão formal aqui, então não vai se esquecer desse mais ou menos a raiz de 9, que é 3, tá bom? Então aqui teria duas possibilidades. Tá aí suas duas raízes. Uma é mais 3, a outra é menos 3, né? E aí, claro, esse é o primeiro cuidado, né? Lembrar do mais e do menos. E também outro cuidado que você tem que ter é se você tivesse um outro exemplo assim, ó, x ao quadrado mais 25 igual a zero, né? Mais 25, porque nesse caso seria uma raiz complexa imaginária, né? Porque quando você jogar o 25 para o outro lado,
ia dar menos 25, né? E aí a raiz de menos 25 você não sabe fazer. A gente vai aprender mais lá na frente que isso é mais ou menos 5i, né? Lá no terceiro ano são as duas raízes dessa parábola. Mas aqui nesse momento, quando você se deparar com esse caso, tirar uma raiz de um número negativo, você vai dizer que essas raízes não pertencem ao conjunto dos números reais. Elas existem, tá? Tem duas raízes, mas elas não são reais. Então a gente não tem aí um número real. Então o x1 e o x2 não pertencem aos reais. Daqui a pouquinho a gente vai ver que isso significa que o discriminante é negativo, isso vai ter alguma consequência no desenho dessa função, né, no gráfico dela. Mas no momento a gente ainda está só no feijão com arroz. Então o que a gente viu nos vídeos? Bhaskara, que é o jeito geral de resolver a igualdade. Depois some produto, que é uma relação entre coeficientes e que ajuda a evitar o Bhaskara. E agora os casos especiais aqui, que é como se fosse uns bisuzinhos, né? Como o nosso objetivo quase sempre é resolver questões de vestibular. E a gente pega essas ideias mais mecânicas para tentar evitar usar as fórmulas grandes e economizar tempo na nossa vida. Mas ao final dessa aula aqui vai estar tudo muito ligado, né? Você vai ver que o que dava errado antes, você entende por que deu errado, as coisas vão se encaixando aí depois no final dessa aula de função do segundo grau. Então vamos seguir aí com o nosso conteúdo.